Olá, turma. Nós vamos dar início à nossa matéria sobre introdução à enfermagem. Nós vamos estar aprendendo sobre como é que começou, onde é que deu origem a essa profissão, os avanços, né, as dificuldades enfrentadas, os pioneiros, quem contribuiu, de que forma contribuiu para a enfermagem hoje ser uma profissão, né? Então, nós vamos estar fazendo um apanhado, né, para entender um pouco, para vocês estarem entendendo um pouco sobre essa profissão que vocês estão escolhendo. Então, nós vamos ter esse momento mais de interação visual, né, de vídeo, para ficar melhor para vocês. A gente vendo, às vezes, que é mais fácil de compreender também. Então, a gente vai pegar um pouco da história, né, da enfermagem. Primeiro ponto, nós temos de entender que a enfermagem ela sempre buscou o cuidado, né? Ela sempre teve um olhar aí para o cuidado daqueles necessitados, aqueles que têm a sua saúde, que está com sua saúde com alguma desordem, né? Está com sua saúde fragilizada. Então a enfermagem ela sempre esteve como essa visão, com essa percepção, né? Desde lá do início, onde a enfermagem ainda nem era uma profissão, era tudo muito no senso comum, né? Era tudo muito voltado pelo conhecimento popular daquela época, né? Mas se nós formos analisarmos mesmo essa questão do conhecimento popular, do senso comum, trouxe uma contribuição muito relevante para hoje, para a enfermagem estar hoje no patamar que está, né? Então, nós vamos estar verificando isso, né? Ela sempre teve o desejo de manter saudáveis as pessoas, né? Que as pessoas mantivessem a sua saúde, né, em perfeito estado. Então, ela sempre tentou buscar o conforto, o cuidado, a confiança dos pacientes e também dos familiares. Mas no início não foi algo tão simples, né? E a gente sabe que lidar com na área da enfermagem requer um jogo de cintura muito grande, né? Porque a gente está lidando com a saúde, com a doença do outro, enquanto isso gera desconforto na família, gera desconforto no profissional da enfermagem, porque lidar com algumas situações conflitantes é difícil, né? Então é uma área que requer muito conhecimento, requer muito um olhar e uma postura humanizada, né? A enfermagem como profissão é a única na medida em que se dedica ao humanista. Então, a visão de quem cuida do outro tem que sempre estar voltada para a humanização, colocar-se no lugar do outro, né? É um humano cuidando de outros humanos, sabendo que nós, enquanto humanos, nós também temos nossa fragilidade, nossos problemas, mas enquanto profissional da saúde, eu tenho de estar sempre olhando com olhar profissional, né? Mas não deixar a questão técnica, o conhecimento, falar maior do que a minha questão de humano e a forma como eu lido com o outro humano, né? Então é primordial a gente falar um pouco sobre isso. Nós também precisamos, primeiro, definindo saúde e doença. Qual a diferença? O que uma diz, né? Para a gente entender um pouco o indivíduo doente, por exemplo. A saúde, nós temos de entender que ela é entendida como saúde três situações importantes, né? Que é a questão do bem-estar físico, do bem-estar mental e do bem-estar social. Então, a questão da saúde não significa que é ausência de doença, né? A gente tem de entender essa completude aí do ser humano, né? Questão social, questão psicológica, questão físico. Então, a gente entende que nós somos biopsicossocial, né? Nós temos essas três situações que
que o homem é composto, a estrutura nossa, né? Então nós temos que estar bem, questão física, estar bem questão emocional, estar bem também questão social, para a gente dizer que temos a saúde bem definida. Então não é só a ausência de doença, né? A gente tem de analisar as outras questões, as outras composições da estrutura humana. E a doença seria o quê? É um processo anormal, né, no qual o funcionamento do organismo de uma pessoa está diminuído ou prejudicada. Então, é um desajustamento, é um desequilíbrio na questão física que eu defino como uma doença. Então, é uma desordem, é uma anormalidade no meu físico, né, que comprometa o meu físico. Pode ser algo pequeno, como pode ser algo já numa proporção maior, né? Então, isso seria saúde e doença, essas diferenças, tá bem? Deixa eu pular aqui. Outra questão, pessoal, que nós devemos estar muito atentos é as necessidades humanas básicas. Para a gente entender o nosso paciente lá, chega lá na nossa unidade, chega lá no hospital, a gente tem de entender essa estrutura, né, que nós, enquanto humanos, precisamos, e ela diz muito na questão da possibilidade de desenvolver alguma patologia, alguma doença. Quem desenvolveu essa pirâmide, esse estudo, foi o Maslow, que foi psicólogo. Ele desenvolveu isso muito na visão mais psicológica e também administrativa, né? Então, essa pirâmide é muito conhecida por nós, da área da psicologia, por mim, né? E também por quem faz administração. Porém, com os estudos avançando, eles começam a perceber que essa pirâmide das necessidades básicas, né, ela também tem uma importância muito grande na questão da saúde das pessoas, porque é essas necessidades que nos faz, né, estar bem conosco mesmo, estar bem com a nossa saúde, né. Primeiro ponto aí na pirâmide, vamos imaginar a pirâmide, né, triângulo aí. Lá na ponta, lá na base da pirâmide, tem as questões fisiológicas, né? A base de tudo. Que seriam essa necessidade fisiológica? Seriam aquelas necessidades básicas, alimentação, hidratação, os cuidados mesmo de questão básica, né? Então, ela vai estar trazendo para a gente aquela necessidade primordial para a gente mantermos vivos e para a gente chegar nas outras fases da pirâmide, né? Nas outras questões da pirâmide. Então, se eu não tenho uma boa alimentação, se não tenho a infraestrutura adequada, se eu não tenho a hidratação, eu vou ter uma desidratação, pego alguma patologia e vou parar no hospital. Então, essa necessidade básica ela é de suma importância para o desenvolvimento nosso. Então, é uma busca que nós temos, né? A alimentação, proteção mesmo, higienização, questão de estar sempre tomando água, essa necessidade básica que nós precisamos ter. Acima dessa questão fisiológica, dessa necessidade fisiológica, nós temos a segurança. Nós sempre buscamos esse desejo e essa necessidade de segurança, de nos sentir protegidos, de nos sentir cuidados. Então, nós precisamos de um abrigo, nós precisamos nos sentir seguro, e isso faz parte até mesmo da nossa estrutura, o desejo e a necessidade, não seria nem um desejo, seria uma necessidade de segurança mesmo, de sentir acolhido, de sentir protegido, de sentir num lugar em que eu estou cuidado, né? Então eu estou protegido mesmo. Então essa é outra fase da pirâmide. Outra questão, pessoal, é a necessidade social.
nós seres humanos temos de entender que nós fomos criados para viver em sociedade, em construção aí de relacionamento mesmo, né? Onde, se nós formos analisar, a gente tem sempre em busca de um grupo, de pertencimento, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente está sentindo tanto a ausência das pessoas que às vezes antes a gente nem tinha essa necessidade tão grande, a gente achava que não tinha tanta necessidade. Nesse momento de pandemia, a gente está vendo como é que de fato nós fomos criados para sociabilizar. Isso faz parte da pirâmide de Maslow. Sociabilizar, socializar com o outro, né? Essa questão social é de suma importância. Essa necessidade de sentir pertencente ao grupo, né? Então a gente vê isso. Amizades que eu escolho, grupos que eu escolho fazer parte aí, grupo lá da igreja, grupo da escola, da faculdade. A gente sempre está buscando relacionar-se com o outro e sentir pertencente a esse grupo. Tem o status e estima, né? A gente sempre está buscando nos sentir, como que eu posso dizer, nas atividades que a gente faz, a gente sempre está buscando esse reconhecimento, sempre estamos buscando essa sensação de como é bom ter um elogio, receber um elogio, buscar realizar algo, buscar desenvolver algo, e esse buscar desenvolver algo, às vezes a gente sente tão bem quando a gente é elogiado. Então, esse status e essa estima, ela faz parte também da nossa vida. Ela faz parte do que Maslow entendeu que é uma necessidade básica, o reconhecimento, o sentir-se valorizado, o sentir amado de uma certa forma, né? O sentir acolhido, é uma necessidade. E hoje nós estamos vendo tanto essa questão dessa necessidade humana tão precária, né? Esse colocar para o outro o elogio, colocar para o outro, por mais que às vezes a gente faça alguma coisa que não busco grandes elogios, mas lá dentro, quando a gente é elogiado, a nossa autoestima, a gente fala isso, né? A nossa autoestima dá uma elevada. Então é importante, sim, isso faz parte de uma necessidade humana básica, né? Essa questão de status e estima. E lá no topo, lá no finalzinho da pirâmide, temos aí a autorrealização. É algo que nós também sempre estamos buscando, autorrealizar-se com alguma coisa. Hoje vocês terminaram o ensino médio, estão fazendo um curso técnico, isso é uma autorrealização. Eu terminei o meu ensino médio, fui graduar, fui fazer uma faculdade. Então, isso é uma autorrealização, né? A gente sempre está buscando em realizar algo, em buscar algo. Depois de vocês formados, vocês vão buscar se qualificar, vocês vão buscar entrar no mercado de trabalho. Então, sempre a gente está buscando algo, buscando realizar-se algo. Então, essa é a pirâmide de Maslow, e ela traz uma importância para nós, enquanto profissional de saúde. Por quê? Porque nós precisamos entender essa necessidade para entender, às vezes, o estado que está aquele paciente que chegou até nós, ele chegou desnutrido. Então, foi algo lá na base da pirâmide que não foi ofertado a ele, algo relacionado à questão básica mesmo, né? A alimentação saudável. Depois a gente pode estar vendo um paciente que chegou baleado lá, uma bala perdida. Foi a falta de segurança que faz parte da pirâmide de Maslow. Se a gente for analisar uma pessoa que chega na nossa unidade, no nosso hospital, com tentativa de suicídio, onde é que foi isso? Foi lá na base da pirâmide, na necessidade de estima, de reconhecimento, né? Então, para nós analisarmos as pessoas que estão doentes, foi fragilizada uma questão da pirâmide de necessidade básica do homem.
Tá vendo? Então é de suma importância esse estudo também ir para a área da enfermagem aí, da área da saúde. Agora, nós vamos dar um apanhado aí na história, né, da evolução aí da enfermagem. Né? Então, nós vamos ver onde iniciou, de que forma iniciou, os primeiros estudos, as primeiras acolhidas, os primeiros atendimentos, como é que partiu essa necessidade, né? Como eu disse no início aí, a enfermagem ela sempre veio com o olhar de cuidar do outro, de cuidar daquele que está com a sua saúde fragilizada, que adoeceu. Então, isso aí foi desde o início. Porém, lá no início era uma questão empírica, era uma questão de senso comum, era uma questão que não tinha estudos para seguir. Então, foi muito pelo lado do senso comum. E a partir daí desenvolveu questões que hoje é científica. A enfermagem hoje é algo científico. Foi algo a partir desses primeiros aí que cuidaram, que esteve a atenção voltada para a saúde do outro, a partir daí começou-se os grandes estudos, vamos pesquisar isso, e aí hoje a profissão de enfermagem se dá por conta desses primeiros lá na ponta que fizeram um trabalho, às vezes com erros, com muitos erros, vamos dizer assim, mas que trouxe uma importância muito grande. Então, o primeiro período aí foi o período pré-cristão, aquele momento de reconhecer divindades, reconhecer Deus, enfim, né? Foi naquele momento ali, no pré-cristão, iniciou-se o cuidado do outro. Porém, como eu disse, era pré-cristão, então as coisas estavam muito voltadas para a religiosidade, estavam voltadas muito para as divindades. Então, eles acreditavam que as doenças eram castigo de Deus, ou então os demônios que apoderaram daquele indivíduo. Então era tudo voltado para divindades, tudo voltado para a questão da religião. Então, logo os tratamentos também eram muito voltados para essa área, né? Então os tratamentos era muito oração, era voltado para oração, meditação, sempre voltado como se fosse um castigo de Deus ou uma manifestação demoníaca. Né? Então, os tratamentos também eram dessa parte. Quem é que cuidava dos doentes? Então, eram sacerdotes, né? Ou os feiticeiros. Eram as pessoas, então, voltadas para a questão de religião mesmo, questão de igrejas. Né? Então, esse momento não tinha estudos, as doenças eram tratadas mais com a questão espiritual mesmo, coração, com dedicação, com algumas questões de feitiçaria mesmo, bem senso comum mesmo, bem daquela época de conceito popular. Né? Outro ponto é o pessoal do Egito. Né? O pessoal do Egito ele já começou a ter um olhar diferenciado, porém mantiveram essa questão da espiritualidade. Então os tratamentos eram massagem, então era um banho ou com água quente ou com água fria. E sempre vinha as orientações deles sempre vinham também com alguma questão espiritual, com alguma questão de algum ritual religioso, né? Oração, meditação, alguma questão da área da feitiçaria também era muito voltado para os sacerdotes ou para os feiticeiros. Então, a saúde naquela época também começou a ter uma olhada para a necessidade das pessoas daquela época, né, para os doentes daquela época. Vamos seguir aqui. A Índia deu uma contribuição muito grande, muito relevante, porque a Índia, mas foi questão religiosa também, eram os hindus, que era uma prática religiosa da época, que começou a desenvolver os trabalhos voltados aí para as pessoas doentes. Né? Então, mas nesse momento aí na Índia, começou a ter
uns estudos, mas buscou-se entender mais, e os estudos mostram, os livros, as questões aí do que foi encontrado, que eles começaram a perceber, a diferenciar os músculos, diferenciar as questões aí daquela época, que foi primordial para hoje a enfermagem estar onde está. Então começou aí um olhar mais diferenciado. Eles começaram a exigir mais. O que antes era, por exemplo, os mais pobres que faziam isso, e os escravos, hoje na Índia, melhor dizendo, na Índia, eles começaram a buscar mais conhecimento, a buscar qualificar-se, a buscar estudar mais. Então, foi onde começou os primeiros hospitais, né, os primeiros locais para acolher mesmo essa pessoa. É lógico que se nós formos analisar, pessoal, o, esses períodos aí logo no início era tudo muito diferente de hoje, então não tinha todo aquele cuidado de higienização. Às vezes o doente chegava na unidade, principalmente aí na Índia, que foi onde começou, mas não tinha todo aquele amparado, todo aquele cuidado mesmo, né? Tinha, às vezes dormia no chão mesmo, porque não tinha maca, não tinha nada disso, então era algo bem precário também, mas pela condição da época, pela estrutura que a época tinha. Mas mesmo assim foi bem relevante essa estrutura que começou. Se a gente for analisar também, nós vamos ver que a enfermagem ela sempre começou com a partida de entidades, né, de religião mesmo. Na grande maioria eram os católicos na época, né? Aí vocês estão vendo que isso, desde o início foi muito voltada para pessoas que tinham uma vida na igreja, que buscavam isso. E aí alguns via como um chamado de Deus, um chamado a cuidar dos mais necessitados. E vocês vão ver na história, na medida que eu vou explicando aqui, vocês vão estar vendo melhor isso, né? Uma proporção melhor. E a Índia, então, ela trouxe para hoje, né, uma importância muito grande na época, né? Eles começaram aí a buscar pessoas qualificadas, buscaram qualificar as pessoas para não colocar qualquer pessoa exercendo, né, essa área que é muito importante, que um vacilo pode, uma pessoa pode morrer por um vacilo da área aí da saúde, né? A Síria e Babilônia foi onde também teve um início ali, mas era ainda muito voltado para a questão, né, da religião e tudo, mas aí a gente percebe que tinha profissionais já exercendo, né, a enfermagem, cuidando, então tinha pessoas já com conhecimento e uma qualificação maior, então a exigência era maior nessa época. Aí na Assíria e Babilônia, qualquer erro tinha punição do profissional que estava atuando. Então, se eles percebiam que foi por um erro, e às vezes até pessoas inocentes era dada como foi um erro, tinha suas mãos amputadas, cortava suas mãos, né? Ou então tinha outra punição, que era pagar alguma quantia aí para as pessoas da autoridade lá. Então, para vocês verem que começou a ter uma exigência maior de quem cuidava do outro. Então, qualquer vacilo, qualquer erro que eles percebiam um membro do corpo, no mais as mãos da pessoa, né, daquele profissional era amputado, né? Então era bem rígido esse período. Ainda nesse período não era reconhecido como uma profissão. Algumas pessoas faziam de forma voluntária e era ainda voltado pelo senso comum, pelo conhecimento popular mesmo, né? O slide não está querendo passar, turma. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Travou aqui. Mas enfim, vamos dar continuidade. Nós vamos estar vendo também sobre
pessoas relevantes, né, pessoas, as pioneiras aí, as pessoas que deram uma contribuição muito grande para os profissionais de saúde, para vocês hoje enquanto profissional aí da enfermagem. Não está ajudando aqui. Questão de tecnologia sempre nos deixa na mão às vezes, né? Mas vamos lá. Engraçado. Então, pessoal, uma pessoa que foi muito importante para... Depois a gente volta na sequência dos slides. É uma pessoa muito importante que deu uma contribuição muito grande, foi uma pessoa, Florence. A Florence, ela deu uma importância muito grande. Ela, na verdade, a enfermagem moderna se dá muito a ela. Ela nasceu na França, é de uma família muito rica, né? Uma família tradicional da época. E os pais dela eram pessoas da sociedade mesmo, naquela época, eram ingleses, porém estavam residindo voltou aqui na França. E aí a Florence, ela, desde nova, né, desde lá da adolescência e tudo, ela sempre quis cuidar do outro. Ela sempre, apesar de ser rica, e também de ser mulher, ela sempre esteve à frente, né, da sociedade na época. E aí, com 14 anos, ela começou a visitar aldeias escondidas da família e sempre interessando por essa área da saúde mesmo, do cuidar do outro. E aí a Florence, os pais não quiseram que ela seguisse essa carreira, porque a enfermagem naquela época não era não era reconhecida. Mas o pai da Florence, com os irmãos dela e todos, sempre achava que a mulher naquela época não necessariamente tinha de ser só dona de casa, ela poderia conhecer um pouco mais. Então eles estavam bem à frente do que a sociedade esperava. E assim sendo, o pai da Florence colocou ela na escola, ensinou ela em casa mesmo. Então ela dominava 5 idiomas. Ela estudou música, ela era bem à frente mesmo da sociedade daquela época. E aí, quando ela tinha oportunidade, ela passava suas férias em locais que já tinha uma estrutura boa, né? Então ela ia para a Grécia, passava férias lá, porque lá tinha já algum hospital, tinha alguma instituição de caridade. Então ela sempre estava buscando conhecer algo sem os pais saberem. E aí em seguida, com 18 anos, ela decide, né? Ela entende que isso foi um chamado divino, foi um chamado de Deus cuidar das pessoas. Então ela, nesse período, quando ela fez 18 anos, para passar férias na Grécia, ela foi para ficar no hospital de caridade das irmãs, né, lá daquela região. E lá ela vislumbrou com a estrutura, com o que tinha na época, né, que ela achava que era já uma conquista grande. E ela sempre esteve preocupada com essas questões. Quando ela volta, né, ela já começa a escrever, ela já começa a ter esse cuidado mesmo lá na região que ela estava, na França. Ela tinha esse espírito, né, para cuidar do outro, esse desejo, essa vontade de cuidar do outro, e assim ela fazia, sem fins lucrativos, né, ou seja, sem fins lucrativos no sentido de não ser remunerado, né. E aí ela começou a trabalhar aí nisso. E sempre que ela podia, como eu disse, ela ia em outras comunidades, em outras aldeias, em outros lugares, iriam exercer o que ela estava aprendendo, colocar em prática o que ela estava aprendendo. E aí as pessoas começaram a conhecê-la,
começou a ouvir dela que onde ela chegava, ela tinha um espírito de liderança, ela tinha um espírito de convencer as pessoas, né? Até por conta da vasta de conhecimento que ela tinha na época. E aí a Florence estava lá na região dela, houve uma guerra na Grécia, estava tendo muitas mortes, né? E aí o pessoal não contratava-se ninguém da área de saúde, não era permitido na guerra pessoas voltadas para a saúde ali. Então eram feitos entre os soldados mesmo, né? Entre os comandantes do exército que faziam aquele socorro lá e muitas das vezes não conseguia salvar aquela pessoa do exército, né? Aquele soldado. E aí com a pressão muito grande deles, né, dos soldados, as pessoas que estavam ali na guerra, com o comandante superior, eles se viu necessário trazer Florence para o campo de batalha para ser cuidadora daquele pessoal, para exercer aí, entre aspas, a profissão que ainda não era profissão da enfermagem. E aí a Florence deu as condições dela que ela iria, mas ela iria montar uma equipe de 38 enfermeiras e iria nessa condição, e ela colocou muita questão de que o que ela vê que necessitava de mudanças, de estrutura, eles não poderiam dizer não, elas deveriam ouvi-la o que ela tinha de conhecimento. E aí eles aceitaram e ela foi. Quando ela foi, ela identificou algumas precariedades da época, né? E aí ela começou a pontuar isso. Uma das coisas que a Florence pontuou bem foi a questão da luminosidade, né? Que as pessoas ficavam no escuro e ela identificava que a claridade, o sol, trazia um bem-estar para o paciente. Ela viu também a questão de higienização, né? A questão de básica mesmo, aquilo que a gente viu na pirâmide de Maslow. Então ela teve esse olhar, né, esse cuidado. E por ela ter feito música, ela entendia também que a musicalização poderia ajudar no tratamento do paciente. Então era outra coisa que ela tentou levar para dentro daquele campo de batalha. E pessoal, ela também levantou, ela que criou, sabe me fugiu aqui o nome, aquela coisa de pizza, fórmula de pizza que eles fazem, né, para tipo, mostrar estatísticas. Pois ela criou isso para levar para o comandante superior a necessidade de mudar. E aí ela conseguiu de 42% de morte, começou a partir do momento que ela chegou no local, esse 42% foi para 2% de morte, então a mortalidade no campo de batalha diminuiu. Então isso foi o ponto de partida para que a enfermagem fosse reconhecida como profissão e como algo necessário, né? Como algo de fundamental importância para cuidar-se do outro e trazer a saúde de volta daquela pessoa. Então ela trouxe uma mega, né, uma estrutura, uma forma muito boa que hoje se dá, a enfermagem se dá muito pela questão que a Florence trouxe. A Florence também, ela nasceu em 12 de maio, né? E 12 de maio é o dia da enfermagem, né? O Dia Mundial da Enfermagem, por conta da Florence. A Florence, pessoal, né, no campo de batalha que ela esteve, ela desenvolveu uma doença que era tilo. Ela era transmitida, né? Nós estudamos, né? Vocês viram microbiologia, vocês viram que algumas doenças são a pessoa se contagia por
por picada de mosquito, por exemplo, e essa doença na época era uma doença que era ou era pela fezes, né, em contato com a fezes de alguém, ou por um mosquito, por uma picada de mosquito. E a Florence, infelizmente, no campo de batalha, ela foi diagnosticada com essa doença, que é uma doença grave naquela época, e aí ela ficou debilitada, ela ficou vegetando, né? Mas o lado conectivo dela, não. Então, a partir daí, Florence foi estudar mais, ela não parou, ela foi escrever, ela trazia, né, as experiências que ela teve desde então, e aí ela começou a escrever. E a partir daí, o que, que ela fez? Ela criou escolas de enfermagem, né? Então, olha para você ver, uma mulher, né, no século XX, ser mulher e no século XX ir para o campo de batalha, onde só tinha homens, então ela sempre esteve além, né? Ela sempre esteve à frente da sociedade no questão de apoderamento mesmo, né? Então ela, como uma mulher, hoje a enfermagem, vocês da área, vocês têm de conhecer um pouco da história da Florence, aprofundar um pouco para vocês saberem como é que deu no início lá, nós vimos lá que era tudo no senso comum. Olha para você ver o conhecimento dessa mulher hoje traz uma contribuição relevante, uma contribuição ímpar, né? Um divisor de águas para a enfermagem, né? Então é bem interessante a história da Florence. Eu particularmente achei massa. Então, mais uma vez travando aqui meu computador. Quem sabe fazer ao vivo, né? Mas que triste que não tá legal meu computador. Deixa eu ver aqui, turma. Então, que sacanagem. Mas vamos lá. Então, a Florence, ela trouxe essa contribuição, né? Ela trouxe essa questão aí bem importante. E nós vamos ver que no Brasil, no Brasil, nós vamos ver algumas pessoas que contribuíram bastante, né? Que trouxe uma contribuição boa. O padre José de Anchieta, ele preocupou em trazer pessoas qualificadas, ele preocupou em fornecer, né, um conhecimento para as irmãs, para as pessoas que estavam ali cuidando do outro. Então, o padre José de Anchieta, o Frei Fabiano Cristo, o Romão de Matos Duarte, José Bonifácio Andrade Silva, esses 4 pessoas trouxe uma contribuição para a enfermagem, cada um com a sua particularidade, né? O José Bonifácio de Andrade Silva, por exemplo, ele começou a ver a importância de ter uma maternidade, de ter um lugar para a mulher ter o seu filho e ter o cuidado com o bebê. Até porque naquela época eles tinham muita questão da maternidade, da obstetria, né? E da morte como algo muito demoníaco, como algo impuro, na verdade, né? Então, eles viam isso como algo impuro. Então, às vezes, era a pessoa, dependendo da situação, se estivesse à beira da morte, era deixado de lado, porque eles viam como algo impuro, então era jogado à margem. José Bonifácio, ele trouxe essa contribuição para dar uma importância à obstetria, dar uma importância à questão da maternidade, né? E aí, a gente está vendo aqui que até no Brasil a questão da religião também tem uma particularidade na questão de quem busca a enfermagem, quem buscava a enfermagem como uma profissão, né, como doar-se ao outro, que na verdade no início era isso, era doar-se o enfermeiro, e até hoje a gente vê muito isso. O enfermeiro, ele doa o seu tempo, ele doa o seu conhecimento, ele está sempre em doação para o outro, né?
E eu costumo dizer, gente, que ser enfermeiro, trabalhar com a enfermagem, né, trabalhar como enfermeiro, trabalhar como técnico de enfermagem requer não só conhecimento técnico, requer a humanização mesmo. Então, o simples fato de você entrar num leito, de você entrar na unidade, o paciente não vai lá só para aferir a pressão. Às vezes o paciente está precisando de algo mais do que isso. Então, o enfermeiro ele não proporciona só o conhecimento técnico, ele proporciona empatia, ele pode, além de levar aqueles aparelhos, aquela injeção, a medição de glicose, ele vai estar levando também o afeto, ele vai estar levando o sorriso, ele vai estar levando a autoestima, a simpatia, né, o amor pelo outro. Então a enfermagem ela requer muito essa questão. E se a gente for analisar quem iniciou no início, que não era remunerado, realmente tinha um amor aí envolvido, tinha aí uma necessidade de cuidar da necessidade do outro. E no Brasil nós vamos ter uma pessoa que foi muito importante, que foi a Ana Neri. A Ana Neri, ela também trouxe uma importância para a enfermagem, diferentemente da Florence, porque a Ana Neri, ela se viu uma necessidade de cuidar do outro. Ela também tinha, desde o início a forma que foi criada, tudo, ela sempre teve o início de cuidar, né, do outro. Só que aí, num dado momento, ela perde o esposo, né? E naquela época a pessoa viúva era muito marginalizada, era muito jogada à margem da sociedade. E ela tinha os filhos para cuidar. Filhos esses que já estavam com 18 anos e estava tendo uma guerra. E aí eles foram convocados, né, a estar nessa guerra. E aí ela, com um pouco de conhecimento dela, ela se colocou à disposição de ir para a guerra para ficar cuidando dos filhos, de uma certa forma cuidar das pessoas ali que estavam, que tinham sido feridos na guerra. Então a Ana Nery, ela trouxe essa contribuição também, mas por uma necessidade dela, apesar dela gostar, mas ela tinha essa necessidade de ir por conta dos filhos, com quem que ela ia ficar, né? Se ela estivesse. Então a Ana Nery, ela trouxe essa contribuição, tinha um conhecimento muito bom, tinha uma busca, e assim como a Florence, assim como com a Florence, ela trabalhou, né, as necessidades básicas do ambiente, né, o cuidado, a higienização. Então ela sempre também voltou a trazer o olhar daquelas pessoas, daqueles comandantes, o cuidado, a higienização do local, a iluminação, não deixar os alimentos de qualquer jeito perto do paciente. Então houve uma necessidade. A gente vai ver em matérias, em outras matérias, muito essa questão da higienização. Né? Nós vimos de contaminação na aula anterior de microbiologia, nós vimos quanto é importante uma higienização para não pegar uma infecção, por exemplo. Então, desde o momento do início da enfermagem, eles já tinham observado a importância da higienização, a importância de tratar essas questões, né, do ambiente para desenvolver uma qualidade de vida para as pessoas doentes. Eu só quero, eu havia esquecido de falar da Florence, que a Florence, ela não parava um minuto sequer. Ela foi conhecida como a Dama da Lâmpada, porque naquele momento, e se nós formos analisar, né, os símbolos da enfermagem é uma lâmpada, né, uma lamparina, porque naquela época, como não tinha luminosidade, ela se via necessário cuidar do paciente à noite, ela saía de aldeia em aldeia, na época, com uma lâmpada na mão. Então, a Florence, ela foi titulada como Dama da Lâmpada justamente por isso. Em todo o tempo, seja de manhã, ou de tarde, ou de noite, ela estava exercendo sua profissão e para ela enxergar tudo, ela tinha de usar uma lâmpada.
né, uma curiosidade para vocês aí entenderem um pouco, saber que ela foi apelidada por Dama da Lâmpada, justamente por isso, e um dos símbolos da enfermagem é uma lâmpada, né? Equipe de enfermagem, só para vocês também entenderem um pouco, é enfermeiro, nível superior, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, tem antes, né, parteiras, né, que era também uma área que tinha lá bem antes da enfermagem, que tinha questão de parteiras também. Hoje não se tem isso, mas hoje, se vocês forem estudar um pouco mais, tem um curso de dólar, se não me engano, dólar, acho que é isso, que é uma profissional, né, que cuida da questão da gestante. Até o momento, pode ser até contratada para acompanhar aquela gestante no momento, para dar questão emocional para aquela gestante. Então é uma área também, não é nível superior, se eu não estiver enganado, vocês podem estar depois tirando dúvida com enfermeiros que têm mais conhecimento disso, e que trabalha isso. Então a enfermagem, então a equipe de enfermagem é enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e antes era parteiras também. Se eu estiver esquecendo de algum, vocês depois pontuam lá, tá bom? Os símbolos da enfermagem, pessoal, a gente já vai estar encerrando hoje a aula. O símbolo da enfermagem foi na resolução do COFEM. Então, a área de vocês têm um conselho, querendo ou não, concordando ou não, vocês têm um conselho, Conselho Federal de Enfermagem, COFEM. Além do COFEM, vocês têm o COREM, que é o Conselho Regional. Então, cada estado tem o seu COREM. Isso aí mais à frente, acho que nós vamos ter a matéria, se vocês, não sei se vocês já tiveram, de ética profissional, vocês vão estar estudando um pouquinho do COREM, do COFEM, do COFEM e do COREM, melhor dizendo, que o COFEM vem primeiro. Então, o COFEM, ele é o Conselho Federal de Enfermagem, ele aprova, né, ele regula as questões aí, leis, como é que deve se comportar, vestimentas, equipamentos de EPIs, tudo vai estar lá no COFEM e no COREM. Então, o COFEM, ele vem regulamentar sobre a questão até mesmo do juramento, do símbolo, das cores, da pedra, né, utilizada na enfermagem. Então, ele vai trazer para vocês uma aprovação para isso. Então, o Conselho Federal de Enfermagem do COFEM, no uso de suas atribuições legais estatuárias, considerando os estudos subsídios contidos no PAT-COFEM número 50/98 sobre padronização de juramento, pedra, cor e símbolos a serem utilizados nas solenidades ou formaturas ou representativas da profissão, pelo grupo de trabalho constituído através da portaria COFEM 49/98, considerando as diversas consultas sobre o tema que constantemente são efetuadas, considerando inexistir legislação normatizando a matéria, considerando deliberação do plenário em sua reunião ordinária número 273, realizada em 28/4/99. Então, olha para vocês verem, a enfermagem partiu de algo de senso comum. Hoje vocês têm um conselho que rege, que define as práticas, que se fizer algo errado, alguém pode denunciar para o COREM, para o COFEM, e isso faz com que a gente tira algumas pessoas que usam de uma forma ilegal a profissão de vocês, por exemplo. Foi algo também, uma conquista da área de vocês, né? Todo nível superior, técnico, tem o seu conselho. E é importante isso porque é ele que vai nos direcionar, ele que vai dizer o que é certo, o que é errado, o que o enfermeiro pode fazer, o que é a atribuição do técnico de enfermagem, o que é a atribuição do auxiliar de enfermagem, para vocês não entrarem no campo do outro. Uma vez você executa uma ação que não é sua, é do enfermeiro, quem vai responder é você ou o enfermeiro que te atribuiu fazer isso pode perder o direito a exercer a profissão, por exemplo, ou pode ser que vocês só terão punição de 1 mês não exercer, de pagar uma multa, enfim, né? Tem toda isso, nós vamos ver mais
em outra matéria ou com outro profissional. Também no documento que rege aí o regulamento seus, né? O conselho de vocês, o regimento de vocês, no artigo 1º, ele vai aprovar o regulamento anexo que dispõe sobre juramento a ser proferido na solenidade de formatura dos cursos de enfermagem, bem como a pedra, a cor e o brasão ou marca que representará a enfermagem em anéis e outros acessórios que venham a ser utilizados em nome da profissão. O artigo 2, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Então, vamos lá, o símbolo de enfermagem. O primeiro símbolo é aquela tipo uma lamparina, né? Tipo vamos pensar aí naquela, aquela lâmpada mesmo, né? A lâmpada do Aladim, ela indica e ilumina o caminho. Então, a lâmpada, na verdade, para vocês verem, na época de Florença ela utilizou, ela tem a visão de trazer luminosidade, trazer luz, abrir, ter a possibilidade de eu enxergar melhor. Então, a lâmpada tem essa simbologia. E sua simbologia está ligada a Florence, né? Nictigali é a assinatura da Florence. Então, a Florence, essa simbologia está ligada também à Florence, porque ela utilizava para poder enxergar, para trazer luminosidade no caminho, enfim, para ela não pegar a coisa errada. Então, a lâmpada vai indicar isso. A cruz, que é utilizada também, representa a ciência e os primeiros socorros. Então, olha, e a gente vai ver que o símbolo da enfermagem é um, o símbolo da técnica de enfermagem é outro. Também faz parte dos símbolos da enfermagem, a serpente representa a magia, a alquimia, o renascimento, a cura e a cicatrização. Por quê, gente? Porque a gente sabe que alguns répteis, né, cobras, ela traz algum antídoto no seu veneno que pode trazer cura, por exemplo. Mas isso aí é para os cientistas fazerem, né? Então, a serpente, ela representa essa questão aí também de magia, de alquimia, de renascimento, de cura e de cicatrização, tá bom? E outro ponto que é mais utilizado como símbolo da técnica de enfermagem é a seringa, que representa a técnica, a habilidade e a precisão. Então, a seringa, ela passou a ter uma visão mais técnica e é mais utilizado na simbologia da técnica de enfermagem, tá certo? Então, o símbolo da enfermagem é a lâmpada, a cobra e a cruz. Então, nós vimos lá que a lâmpada abre, né, traz a iluminação, a cruz traz a questão aí de primeiros socorros e a serpente de magia, de renascimento e tal. E técnico e auxiliar de enfermagem é a lâmpada e a seringa. Então, a lâmpada, mais uma vez, abre, né, traz a iluminação para o caminho que eu estou seguindo, e a seringa como uma forma técnica, como uma forma de atuação mais técnica mesmo. Então, passou a ser o símbolo da enfermagem. Então, para a nossa aula de hoje, eu trouxe um pouco dessa história e dos símbolos, né? Conheci um pouco da enfermagem, a importância, quem é que trouxe, como é que começou. Mas vocês vão estar sempre voltando, pessoal, para os material que nós estamos disponibilizando para vocês. Pega como exemplo a Florence, como a Ana, buscar conhecimento, né? Se nós formos analisar a Florence, por exemplo, ela usava suas férias para qualificar, para estar conhecendo mais, para que esse conhecimento um dia, ela apoderando desse conhecimento, ela com certeza vai utilizar lá à frente. Então, isso é um pensamento de sabedoria. Sempre buscar conhecer. Nós estamos num momento, gente, de pandemia, um momento em que eu estou ficando mais tempo, com mais tempo para desenvolver alguma coisa. Vamos ler, vamos nos qualificar, vamos estudar, porque o profissional, todo mundo pode formar, mas quem vai estar exercendo isso precisa de qualificação, precisa de conhecimento, né? Então, nossa aula hoje, nós vamos encerrar por aqui. Nos próximos vídeos, nós iremos estar ministrando aí mais coisas sobre a introdução da enfermagem.
tá? Tudo de bom para vocês, estamos à disposição aí. Um grande abraço.